tudo bem? Vamos dar início a mais uma matéria. Falaremos agora sobre politrauma e lesões do músculo esquelético, né? Quando a gente fala politrauma, a gente fala aí de traumas provocados por múltiplas lesões, né? Então vamos lá. Politraumatismo, né? São lesões múltiplas de diversas naturezas que pode comprometer diversos órgãos desse sistema, né? Que é o importante a gente lembrar que são aquelas lesões provocadas, né, de força extrema, que pode ser tanto um objeto chocando contra o corpo, como o corpo sendo chocado com algum tipo de objeto. E para isso nós temos alguns tipos de princípios básicos, né, no tratamento de emergência. Quais são esses, né? Fazer uma avaliação rápida do estado geral do paciente, estabelecendo prioridade, dando atenção imediata àquele trauma que pode vir a intervir, né, ou interferir nas funções vitais, né, que pode causar risco de vida e trazer alguma descompensação. Para isso, nós vamos trabalhar algumas funções importantes, né? Eu preciso deixar a via aérea totalmente pérvia, né? Se tiver algum tipo de secreção orofaringe, preciso realizar uma aspiração. Vou verificar se há possíveis lesões intratorácicas, né? Em alguns casos, o médico coloca uma cânula de Guedel para evitar que o paciente morda a língua, ou se ele estiver já entubado, que ele morda o tubo endotraqueal, evitando com que o ar penetre aos seus pulmões, né? A intubação com a utilização de algum respirador. Vamos avaliar a função respiratória, como ritmo, frequência e movimento torácico, para ver se está tudo ok, se não teve nenhuma fratura nessa redondeza, né? Vamos fazer uma avaliação das funções cardiocirculatória, onde, independendo do caso, eu posso estar utilizando sim as manobras de ressuscitação, né? Se tiver algum sangramento, vamos conter hemorragia, né? Se essa hemorragia for detectada em caso interno, temos que já deixar o paciente preparado para ser encaminhado para o centro cirúrgico, né? Preciso manter o paciente com uma veia de bom calibre, né? Por qual razão? Para caso ele venha ter alguma perda sanguínea, né? Se eu precisar de algum tipo de utilização para medicação, já tenho um acesso garantido. Em alguns momentos preciso preparar material para fazer uma flebo, né? Ou um cateter central, ou um PICC, né? Vamos sondar esse paciente, vamos controlar todo o líquido que ele tiver sendo administrado nele, vamos avaliar quando for algum trauma de crânio, encefálico, né? Para ver se tem alguma lesão, algo diferenciado. Vamos fazer uma imobilização no caso de fraturas, né? Sempre vamos observar o quê? Se esse paciente apresenta alguns sinais vitais, como coloração, temperatura e pulso. Se as extremidades tiver alguma alteração, a gente já tem uma noção que é um tratamento, né, um princípio básico de tratamento de emergência, tá? Tudo que a gente for fazer dentro do hospital, né, todo tipo de procedimento, já tem um nível hospitalar, né? E aí, quando nos deparamos com o paciente, temos que fazer um exame físico. Por que é importante fazer o exame físico? Porque através dele eu vou avaliar, né, vou examinar a vítima, vou saber o que está acontecendo, aonde são as lesões e entre outra coisa. Só que não podemos deixar de verificar pulso, respiração, pupila, cor da pele, estado de consciência, capacitação de movimento, reação à dor e temperatura do corpo. Mas aí tem tudo isso para a gente estar falando. E o que eu vou saber sobre cada item? O que é o pulso, né? Quando eu verifico o pulso, vamos verificar esse pulso, né? E caso ele venha apresentar mais ou menos ali 60 batidas por minuto, né? E eu posso dizer que esse paciente esteja no estado de choque, né? Se não tem ausência da pulsação, eu sei que tem o quê? Uma parada cardíaca, né? A gente tem que saber reavaliar. A respeito da respiração, a gente sabe que entre um adulto consegue respirar em torno de 16 a 18 movimento respiratório, né? Lembrando-se que a ausência da respiração e tosse pode indicar algum tipo de danos para a fratura dessa costela que esse paciente venha adquirir, né? Vamos ver se na boca e nariz apresenta alguma quantidade de sangue, algo espesso como coágulo.
entre outros fatores, né? E caso tenha algum dano na região pulmonar, sempre indicar e orientar alguém que te remaneje, tá? Questão de pupilas, preciso ver se elas estão contraídas, né? Ou não. Na verdade, eu tenho que ver se alguma parte do sistema nervoso central foi afetada, foi abalada, né? Quando elas acabam ficando dilatadas, pode significar muitas das vezes um relaxamento, né, da parte de inconsciência, tá? A cor da pele a gente vai sempre observar se tá com uma pele pálida, acinzentada, né, com circulação insuficiente. Em alguns casos não tá azulada, né? Outros casos vão precisar ser ofertado oxigênio, entre outras situações. Eu posso também, eu até brinco que as pessoas às vezes não levam muito a sério a questão de coloração da pele, né? Mas no momento de trauma eu preciso observar, né? Porque assim, eu posso ter uma queda de oxigenação e às vezes as extremidades apresentam uma coloração diferenciada pra gente, né? No estado de consciência, né, a gente sempre tem que estar alerta para ver se o paciente está em si, se ele consegue responder o nome dele, se qualquer pergunta que mostre para ele, que mostre para a gente que não foi comprometido esse nível de consciência, isso é muito importante, tá? Que na verdade, se ele não responder a nada, vai significar o quê? Que realmente ele tem um traumatismo craniano, né? Ou pode ter sofrido algum tipo de envenenamento que ficou num estado totalmente sem consciência, tá? Capacitação dos movimentos, o que seriam isso, né? Quando existe aquela paralisia de um dos dois lados do nosso corpo, né? Onde um dos principais é a nossa face, né? Então, por que acontece isso? Pode ser que ele esteja tendo uma hemorragia cerebral, algum tipo de intoxicação por droga, entre outras patologias, tá? Reação de dor, eu vou avaliar a incapacidade deles no momento, né? Se ele é uma pessoa insensível, se eu for manipular de alguma forma, ele vai agir diferente comigo, né? Então, assim, sempre lembrando que eu vou estar observando quais são as queixas, né? Se meu paciente tem formigamento, e nós vamos observar a temperatura, né? Porque sabemos que se tiver muito baixo causa dano, se tiver alto também causa dano, então vou deixar no intermédio, né? Mas lembrando-se que se tiver uma temperatura baixa, que seria abaixo de 36, preciso fazer uma comunicação médica, tá? E aí nesse mecanismo a gente podemos avaliar qual é o impacto, né, quando você tem um trauma, que impacto pode ter? Se for um impacto frontal, a gente vai ter o quê? A deformidade do volante, né, marca do joelho no painel, fratura em olho do touro, entre outras coisas, né? Se for um impacto lateral, eu vou ter uma entorse, uma fratura de coluna, uma ruptura traumática, um pneumotórax e assim por diante. Já no impacto traseiro, nós vamos ter o quê? Uma lesão de coluna cervical. Na ejeção de vidros, colocar sempre a vítima no grupo de risco, né? E todo tipo de lesão que ela tiver, eu preciso estar tomando cuidado, monitorando, e aonde a mortalidade pode aumentar um pouco mais. Veículo automotor, pedestre e atropelamento. O que a gente quer dizer a respeito dessas previsões, né, possível a lesão? Um traumatismo craniano, uma lesão torácica, uma fratura de extremidade, às vezes até a própria obesidade do paciente acaba vindo atrapalhar, prejudicando um pouco. Quando lidamos com um paciente de politrauma, nós não podemos manipulá-lo de qualquer forma, né? Eu preciso eu preciso fazer uma movimentação em bloco, né? Onde cada pessoa vai segurar uma parte do tronco, nós vamos colocar o paciente deitado na maca, vamos levar imediatamente ele para a unidade mais próxima, no pronto-socorro mais próximo. E aí nós vamos fazer uma verificação se houver algum tipo de lesão cerebral traumática, né? O que quer dizer isso? Lembrando-se que uma das causas mais comum é a lesão do córtex cerebral, né? Ou a lesão na formação reticular ali no tronco cervical, né? É uma estrutura muito importante para a manutenção do nosso estado de alerta, né? Aumento da pressão craniana e a diminuição do fluxo sanguíneo terminal.
E o que a gente podemos avaliar, né? Nós temos que fazer uma avaliação do nível de consciência desse paciente, né? Então, a gente fala que a gente vai ficar em alerta, vamos ver resposta verbal, né? Ver se tem resposta de dor e se ele está irresponsível. Para ficar fácil, a gente pode gravar as letras A, V, D, I, né? A de alerta, V de verbal, D de dor e o responsivo, tá? Vamos sempre questionar, né, a questão do momento que esse paciente entrou em consciência. Vamos ver a escala de Glasgow, pupila, vamos fazer um exame cefalopodal para ver se houve, né, algum déficit ali na parte de motricidade, na parte de cabeça, coluna. Lembrando que nesse tipo de lesões cerebral, nós vamos poupar, né, um desgaste maior desse paciente e não vamos deixar com que eles acabam sendo prejudicados, né? Então, ao manipular esse paciente, eu vou manipular da forma correta, né? Eu vou estar sempre atento ali aos sinais vitais. A monitorização é importantíssima, porque eu consigo acompanhar todos os fatores. Se o paciente está fazendo uma bradicardia, uma taquicardia, eu tenho um controle maior, né, de cuidar desse paciente. Lembrando-se que nós, a enfermagem, temos um papel muito importante, questão de monitorar esse paciente, ficar atento aos sinais vitais, né? Vamos deixar uma oximetria de pulso, controle hídrico, né? A gente não vamos poder, vamos fazer mudança de decúbito, por qual razão? Para evitar qualquer tipo de lesão cutânea, né? As famosas escaras, né? Se tiver curativo, vamos realizar o curativo, vamos trazer conforto e dignidade para o nosso paciente. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre lesão do aparelho locomotor, né? Quais são as lesões que eu posso dizer que acomete o aparelho locomotor, né? As fraturas, luxações, contusões, entorse, avulsões, que na verdade seria perda de tecido, um exemplo, às vezes, ou algo que é retirado de forma. A gente diz muito também a respeito do dente, né? Quando se tira de uma forma bruta, isso pode ser considerado como avulsões, né? Algo novo e diferenciado para vocês. E a própria amputação, né? Precisamos reconhecer as lesões, né? Temos que estar atento com tudo que é de novidade, né? As lesões em que sentido? Em que sentido? Qual foi a deformidade, né? Se tem exposição do osso, né? Então, lembramos que numa aula anterior nós falamos a respeito de queimadura que acaba de terceiro grau atingindo o músculo, parte óssea. Então, a gente tem que ter uma visão melhor. Nessa matéria, nós também precisamos tomar uma atenção maior, né, a respeito desse tema, né? Eu tenho que ver se apresenta edemas, hematomas, né? Se houve alguma deformidade, né? Consegue movimentar esse membro de forma adequada. Então, vários fatores vai nos auxiliar a respeito disso. E também temos as famosas, as questões dos politrauma. Não podemos esquecer que eu já disse para vocês, colocar o paciente na prancha, né? E se ele tiver uma lesão, nós vamos tomar cuidado com essas lesões, né? Não vamos expor ela para evitar sangramento e até mesmo uma complicação do quadro. Quando nós temos uma fratura exposta, a gente tem que observar o quê? Tanto os sinais que são direto para a gente, que é visíveis, e os indiretos, né? Não devemos, de hipótese alguma, fazer a recolocação desse osso que está exposto, tá? Nós podemos complicar o quadro desse paciente, né? Vamos fazer os curativos de forma estéril, né? Para que não estejamos nenhum tipo de contaminação, né, do nosso paciente. Quando pegamos um paciente com amputação, né? Temos que levar o segmento ao hospital junto com a vítima. Já nós vimos até um caso que passou de um motoqueiro, né? Que, se não me engano, jogaram uma parte do corpo dele no rio. Então, se ele tivesse aquela parte do membro, poderia ser possível, né? Fazer a reconstituição novamente
naquele membro. Vamos manter esse membro, né, essa parte, não sabemos dizer o que, no momento totalmente resfriado, né? E aí a gente consegue observar o quê? Que nessas questões de traumas, né, politraumas, lesões, fratura, nós temos uma entorse, né? Nós temos a fratura que pode ser avaliada de formas variadas, como uma fratura exposta, uma fratura expirada, uma fratura contínua, uma fratura oblíqua, lembrando que todas são fraturas, né? Mas se tivermos a exposição de alguma delas, nós não vamos fazer recolocação delas, né? Já se não, no momento que um órgão, um membro for amputado, se ele estiver presente, eu levo ele para ver a possibilidade do que os médicos vão fazer, se consegue fazer a reconstituição desse membro, tá? Um dos procedimentos muito importante que nós vamos falar também é sobre o procedimento de enfermagem, né, que é frequente em politrauma, né? Quais são esses procedimentos, né? Lembrando-se que é importante que vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, saibam preparar um material adequado para qualquer tipo de procedimento. É de fundamental importância, né? E são vocês que vão estar ali na linha de frente. Quando tem algum tipo de lesão por corte, necessitar de sutura, eu preciso deixar todo o material adequado para o médico, né? Para ele fazer a sutura. Eu preciso deixar seringa, preciso deixar agulha, soluções para poder fazer a asepsia do local que vai ser realizado a sutura, né? Vamos deixar uma bandeja de sutura, gases, entre outros materiais, né? Sempre vamos posicionar esse paciente numa maca, né? E vamos deixar ele exposto apenas aquele local que ele vai precisar realizar essa sutura, tá? Uma outra coisa, nós vamos sempre entender que ao término desse procedimento, eu preciso deixar dependendo do curativo, da incisão, manter um curativo oclusivo e faço uma orientação. Vamos supor que o paciente é uma criança, bateu a cabeça, levou um pontinho. Podemos fazer um curativo oclusivo e orientar a mãe que nesse período que ele fez a sutura, pode deixar ou com um capacete feito por atadura crepe ou só gases com micropor, eu vou orientar o quê? Que nesse período o paciente não vai retirar, mas no dia seguinte pode lavar tranquilamente com água e sabão. Nós vamos fazer observação de nível de consciência, vamos observar entre fatores. Se o sangramento não cessar, preciso pedir para que o paciente ou acompanhante traga novamente ele ao hospital para entender o que está acontecendo, tá? Temos também a passagem do cateter venoso central, né, que ele na parte de socorrer, de ajudar um paciente, ele é importantíssimo, né? Lembrando que ele é indicado para fusões de grande potência volumétrica, né? Em que momento eu consigo ver e entender que ele que existe a indicação, né? Quando eu tenho uma hipovolemia refratária, quando na verdade o meu acesso periférico já está difícil, já tentamos várias vezes, conversamos com o médico, ele pede para esperar, a gente tenta novamente e não vai, então a gente solicita, né? Conversa com o doutor, ó, tá de difícil acesso, aí então, é realizado, né? Se for fazer a utilização de drogas vasoativas, também preciso de um catéter mais calibroso, como o catéter venoso central. For fazer alguma hemodiálise ou outros procedimentos, eu vou necessitar, tá? E aí eu posso pegar funcionar esse acesso aonde? Na veia jugular interna, na veia subclave, na femoral. Então, eu tenho essas opções para estar fazendo. Lembrando-se que os médicos evitam um pouco a inguinal por motivo de contaminação. Se for criança, faz xixi, faz cocô, então você tomar cuidado, você acaba contaminando um catéter que tem uma grande importância aí pra gente, né?
E aí eu vou juntar todo o material necessário, vou circular esse procedimento com o médico, né? Vou fazer das técnicas corretas. Cada médico gosta, quando passa um cateter central, de um tipo de posição. Então, quando nós começamos a trabalhar, a gente já começa a entender um pouquinho o que cada um deles estão trabalhando e que tipo de fio, que tipo de material eles gostam de estar utilizando, tá? Então, nessa questão de urgência de politrauma, desses tipos de lesões, temos a obrigação de entender como vamos agir e atuar dentro de um pronto-socorro. Lembrando-se que é uma unidade de porta aberta e é a principal de tudo, é onde ali tudo acontece, né? Vamos tomar cuidados nos traumatismos, né? Quando para evitar que aí haja alguns tipos de lesões, né? Vamos prestar uma atenção nesse paciente, porque como ele teve um politrauma, que são múltiplas funções, pode ser que tenha algum órgão que de imediato não me apresente alteração, mas que lá para frente comece a dar alguns sinais e sintomas. Então, assim, a atenção é plena, é total, não devemos nos descuidar, né? E pensando em alguns procedimentos de sutura, né? Vamos entender o que o paciente necessita dessa sutura, então vamos fazer da melhor forma possível, né? Tentando trazer mais confiança, mais firmeza, né? E que ele saia satisfeito, né, seguro e confiante com a nosso atendimento. Nessas imagens eu consigo mostrar para vocês alguns tipos de catéter central, né, a localidade que eles ficam. Eu sei que fica na jugular, na femoral, na subclave, né? Então, só para vocês se atentarem um pouquinho quais são os materiais utilizados. Eu agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.